Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Professor Rui Gel, coordenador do curso de formação nível superior e nível 2 para treinadores de futebol. Bom, como todos sabem, né, esta aula de hoje é a aula de número 103. As aulas são ao vivo, mas hoje eu estou preparando uma aula especial para vocês verem o conteúdo do nosso ensino aqui no Brasil, tá? Uma das aulas que eu mais gosto é esta. É uma aula sobre saída de bola. Meus amigos, é deprimente quando eu olho aqui no Brasil os clubes, boa parte dos clubes, tentando fazer saída de bola. Eu fico profundamente pensativo e ver o que é a formação dos nossos treinadores aqui no Brasil. Primeiro lugar, como eu sei que está ruim ou não, eu tenho que comparar o futebol brasileiro ao melhor futebol que temos hoje, que é o futebol europeu. E nós temos que copiar, estudar os grandes treinadores, certo? Saída de bola é algo fundamental, justamente pela questão da posse de bola. Quanto mais você tem posse, mais você tem domínio. Isso é um fator muito importante que eu estou dizendo nessa introdução. Posse de bola é domínio de jogo, certo? Você pode ver que todos os clubes europeus trabalham muito a bola. Então preste atenção nesse material que eu vou apresentar a vocês hoje, tá? As aulas sempre são ao vivo, vocês vão ver isso aqui ao vivo, conversando e perguntando para mim, tá ok? Então vamos lá. Está aqui Centro de Ensino Tecnológico Paraná, coordenador professor Rui Gel. Aqui vem a minha pesquisa das melhores saídas de bola, Klopp e Guardiola. E isso não há contestação, certo? São as pessoas que melhor sabem trabalhar essa posse de bola. E a posse de bola, ela tem que ser trabalhada a partir do momento da saída do goleiro. O que eu vou ensinar para vocês hoje é como eles fazem tão bem essa saída de bola, tá? Vamos lembrar o primeiro item antes de eu ir para os gráficos. O que faz uma saída de bola perfeita? Além do treinamento. Sim, treinar muitas vezes, campo reduzido, tudo que você puder fazer, mas tem um detalhe muito grande, meus amigos. Superioridade numérica na saída de bola. E isso tanto o Klopp como o Guardiola ensinam muito bem. E eu vou mostrar aqui um trabalho, certo? Que inclusive é do nosso aluno que fez o material como parte de entrega de trabalho no curso superior de treinadores de futebol. Eu vou mostrar aqui primeira questão, tá? Meus ídolos, Klopp, Guardiola, já apresentei. Aqui fala da questão da saída na primeira construção, saída de 3 jogadores, né? Saída curta, saída curta. Primeira coisa que nós temos que aprender: sair de forma curta. Eu aumentei aqui a tela para você ver o estilo Klopp, tá? O que acontece? O que ele tem a particularidade? O que vocês podem aproveitar no futebol brasileiro? Presta muita atenção. Primeira questão, ele fala aqui: saída curta, mantém linha de 4, alternando para 3, com o volante subindo os laterais ao mesmo tempo. Isso aqui é muito confuso para colocar na cabeça de vocês no primeiro tempo dessa aula. O que eu vou fazer? Eu vou ampliar essa tela. Aí eu pergunto para você, treinador de futebol, você consegue fazer a leitura desse gráfico, dessa tela? Tendo ali os 2 zagueiros, tanto o esquerdo como o direito, os laterais esquerdo e direito, um volante e 2 meio-campo. A partir do momento que você conseguir olhar essa tela e me dizer o que ela está descrita, é sinal que você não precisa das minhas orientações. Se você está olhando essa tela e não consegue descrever, sim, você precisa fazer muitas aulas comigo. Eu vou dar 5 segundos para você olhar essa tela. Perfeito? Visualizaram? Então, agora eu vou explicar para vocês uma coisa. Presta bem atenção. Primeiro fator para a saída de bola: superioridade numérica. Quantos na linha de defesa eu tenho? 4. Tenho 4 na linha de defesa mais o goleiro. Hoje em dia você tem que treinar os goleiros, tá? Para que os mesmos consigam fazer essa função com os pés e auxiliar na saída de bola. É muito importante, meus queridos. Tá? É muito importante. Agora presta atenção aqui. Nós temos uma superioridade numérica de atletas na saída da bola. Isso chama-se compactação em linha com superioridade numérica e amplitude. Difícil, né?
Me explico. Você está vendo onde está a letrinha LT e LT na parte superior e na parte inferior? Então, essa é uma amplitude, esses laterais abertos. Aprenda uma coisa na saída de bola. Se você tem amplitude, se você tem também superioridade numérica, você tem uma facilidade grande para trabalhar essa bola pé em pé. Só que você tem que lembrar uma coisa, o jogador não pode ser estático. Principalmente onde você está vendo aqui, ó, que está escrito VLIMC, que é um volante e 2 meias. O que acontece? Eles têm uma movimentação fundamental na saída de bola. O objetivo de você sair por baixo, com os pés, como queira falar aqui no Brasil, tá? É porque você não vai rifar essa bola num chute longo. Entende? Então você vai sair com essa bola, tocando pé em pé, em velocidade, movimento e sincronia. Isso vocês têm que guardar. Então, nessa primeira aula, muito importante para vocês, entendam, esse gráfico onde temos 4 atletas, nós temos uma superioridade numérica compactada e com amplitude. Tá vendo só? Isso vocês têm que aprender no Brasil. A partir do momento que eu estou com a bola com o goleiro e vou fazer a saída, eu tenho a minha movimentação das amplitudes, a minha amplitude número 1 e a minha amplitude número 2. E eu tenho meus 2 zagueiros, mais o meu volante que vai participar dessa saída de bola. Porém, eu tenho aqui também os meus 2 meias. Essa função desses 3 jogadores aqui, ó, tá? Vou tentar aqui. Esses 3 jogadores, eles têm a função de procurar o espaço vazio durante a saída de bola. Por isso que eu estava falando para vocês, não pode ter jogador estático. Você não pode ter no seu time jogador que na saída de bola vai estar parado o tempo inteiro esperando a bola pé por pé. Entende? Se ele não fizer uma movimentação, se ele não sair da marcação, dificilmente você vai ter êxito na saída de bola. E lembre sempre, a superioridade numérica também está muitas vezes em ocupar espaço. Por quê? Porque não adianta você ter superioridade numérica e ficar estático. Então eu não posso ter no meu time jogadores estáticos. Então eu sempre vou orientar para quê? Para que esse meu volante e esse meu meia, que está aqui agora, ó, bem mostrado, eles vão procurar espaços vazios durante a saída de bola. Certo? Então o que acontece? O nosso Klopp, ele tem como característica fazer essa saída em amplitude, superioridade numérica, compactada. Então a probabilidade dele conseguir passar a intermediada tocando a bola é muito grande. Lembre-se que hoje, vamos falar um pouquinho desse time de azul aqui. Lembre que hoje muitos clubes jogam no 3-4-3. Então, geralmente estão jogando com 3 atacantes, certo? Muitos com características semelhantes, outros com característica não tão. Porque você tem extremas com mais velocidade e um jogador de centro mais lento. Então, o que acaba acontecendo? Esse corredor que abre entre os 3 atacantes é onde meus 2 meias e volante têm que trabalhar. Perfeito? Eles têm que trabalhar nessa saída. Então preste atenção numa coisa. Treinem muito um dos tipos vencedores de saída de bola, que é este aqui do Klopp. Esse material vocês vão receber na íntegra para estudar, certo? Mas é muito importante que vocês dominem o conceito sobre isso. Ao mesmo tempo que o Klopp tem essa qualidade de sair com superioridade numérica e amplitude na sua saída de bola, você vai observar que o nosso amigo Guardiola, ele tem uma técnica um pouquinho diferente. Mas por que o Guardiola tem uma técnica um pouco mais diferente? Porque na realidade, em geral, alguns clubes não jogam 3-4-3, jogam 3-5-2. Muitas vezes você vai ver sempre 2 atacantes. Então basta você ter o quê? Superioridade numérica na saída de bola. Como você pode ver aqui, entre o goleiro e os atacantes, nós temos um número total de 4 para fazer essa saída. Sim, 4 pessoas, porque o goleiro, relembro, os senhores têm que treinar ele para fazer essa saída de bola.
com os pés, certo? Então aqui eu tenho uma amplitude, onde está o meu zagueiro que está aberto, entende? Que geralmente ali o quarto zagueiro, né? E eu tenho o outro lateral aberto. Então esses dois formam a minha amplitude. Eu tenho o zagueiro mais central, certo? Que vai provavelmente fazer o recebimento dessa primeira ou segunda bola. O meu lateral, você pode ver que ele fechou para o meio. Tá aqui, ó, LT. Ele fechou enquanto o meu zagueiro abriu para dar amplitude. O meu volante, ele já está numa posição pelo qual, quando um dos atacantes avançarem, ele vai procurar o espaço vazio. O segredo, pessoal, de você fazer uma boa saída de bola é sempre que os teus meias procurem os espaços vazios. Vocês têm que colocar isso na cabeça no Brasil. Não pode ter jogador estático. Não pode ter meias que fiquem parados esperando a bola. É o que acontece muito no futebol brasileiro. Você tem que sempre orientar eles que eles busquem os corredores, os vazios durante a saída de bola. Então é muito importante que vocês façam isso e façam bem feitos. Tá? O que acontece? Como eu tenho aqui uma amplitude, como que eu uso a amplitude, professor? Como que ela é usada na Europa? A amplitude me serve para sempre ser possivelmente um primeiro ou segundo toque para que o ataque, que você veja aqui ó, no primeiro, esse atacante aqui vá de encontro na lateral, aqui nesse plano superior e no plano inferior. Aqui, vou voltar no Klopp, ele tem uma superioridade numérica compactada em amplitude. Então o que acontece? Quando o atacante que está aqui em 3 fizer o primeiro bote, além dos meus meias se movimentarem, os zagueiros têm espaço e o goleiro ainda tem os pés para jogar. Então o que acaba acontecendo? Quando se tem 3 atacantes, eu aconselho mais o sistema do Klopp. Quando você joga um time que está no 3-5-2, eu aconselho mais esse sistema aqui do Guardiola, que é amplitude moderada, que eu vou dizer, que eles não estão tão abertos e tão avançados, mas fazendo uma superioridade numérica dentro da intermediária. Então eu tenho uma superioridade numérica, não tão numerosa como na saída do Klopp. Agora vamos lembrar, lá ele está fazendo uma saída com 3, né, atacantes adversários. Aqui está se fazendo uma saída com 2 atacantes adversários. Então, mesmo assim, em qualquer hipótese, qualquer erro pode comprometer todo um sistema. O que acontece mais aqui que vocês têm que sempre estar guardando? Eu vou falar uma coisa a mais do que não se estuda muito habitualmente no futebol brasileiro. Você tem a amplitude na saída de bola, certo? Que vai te auxiliar muito, principalmente quando apertar a marcação, porque o time pode esperar você tocar a bola e fazer o pressing, entende? E marcar lá na sua primeira linha. Você sempre tenha amplitude no ataque. Isso aqui passa despercebido. Está vendo esse atacante aqui, ó? A. Agora observe esse outro atacante aqui, ó. A. Esses 2 atacantes estão em amplitude no ataque. Entende? O que tem a ver, professor, essa questão de ataque com a questão de saída de bola na defesa? É porque toda vez que o clube adversário vier pressionando, você pode fazer essa bola em toques curtos, chegar na sua amplitude, onde está o seu atacante. Certo? Isso tudo, pessoal, depende muito da característica do jogador que você possui. Você tem aqui, ó, na amplitude de ataque, você tem 2 atacantes muito bem abertos. Com toda certeza, esses atacantes vindo do Guardiola, eles têm velocidade. Velocidade e força física. Então, toda vez que essa primeira bola vier para a área de construção é onde você está vendo esses 4 jogadores aqui no meio. Essa é uma área de construção. Entende? Muitas vezes a bola chega aqui e essa área já começa, você escuta muito área de funil no Brasil, né? Toda vez que a bola começa a chegar aqui, o número maior de meio campos que você tem, ele vai apertar a marcação aqui. Então você vai ter que fazer o quê? Dar amplitude. Abrir o jogo.
Antigamente, nos termos de 1980, 90, falava abre o jogo, gritavam assim, abrir o jogo. Para quê? Para descongestionar essa área de construção. Entende? Você pode notar muito o Palmeiras quando sai tocando a bola ou sai em áreas de construção, ele sempre vem a bola aqui na direita, desse atacante de baixo. Não vamos nem falar nomes, né? Senão vão falar que é bairrismo. Então, o que acontece? Faz parte da tua saída de bola, possivelmente ter dois atacantes abertos em amplitude. Aprendam essa palavra, amplitude. Amplitude. Isso tem que entrar na cabeça dos senhores e no dia a dia. Você ter amplitude como um módulo alternativo para quando acontecer dessa bola apertar aqui na área de construção. Então você tem que ter essa amplitude no ataque e você tem que ter essa amplitude no teu setor defensivo, certo? Porque quando sair a bola não vai poder os laterais e zagueiros ficarem parados, meus amigos. Eles têm que se movimentar e aqui no futebol brasileiro tem um problema de estática. Ele toca a bola, não sai para receber. Eu escutava muito nos anos 80 no Brasil, falava-se toca, sai receber, toca, sai receber. Por que pararam de fazer isso? Porque o jogador sul-americano, em especial o brasileiro, ele está se acomodando. Entende? O jogador europeu ele tem mais disciplina. Você trabalha com um jogador que tem mais disciplina, com toda certeza ele vai cumprir mais a sua função. Então você tem que decorar isso nos seus treinos, fazer com que os seus atletas de meio, que vão procurar o corredor, se movimentarem nesses corredores para receber a bola. Senão não dá certo. Certo? Porque fala, mas sair tocando é muito perigoso. É muito perigoso quando você não tem jogadores que cumprem a função e não entenderam o que eles têm que fazer. Certo? Porque se na Europa consegue, aqui no Brasil também consegue, porque a bola é a mesma, o campo é o mesmo. Pode ser que às vezes um campo mais ruim, outro ruim, mas no geral estamos falando do alto rendimento. Então você tem que treinar os teus jogadores para sair com essa posse de bola. Posse de bola significa o quê? Domínio da partida. Quanto mais você tem posse de bola, mais você tem domínio da partida, mais os teus jogadores adversários têm que correr atrás da bola. Certo? Então aprendam isso, decorem isso. Isso faz parte da carreira de vocês. Certo? Quando se fala em saída curta, entende? Aqui é uma simulação sem no caso, os adversários, tá? Mas a primeira saída que ele faz aqui é justamente o quê? O volante vindo buscar a bola. Aqui nós estamos no sistema Klopp, tá? O volante vindo buscar essa bola. Porque aqui o que podemos dizer que aconteceu? Podemos dizer que o time adversário não iria marcar em zona alta, não iria fazer um pressing. Ele vai marcar, vamos dizer que recuado. Então esse gráfico, quando fala aqui, ó, saída curta, ele sempre fala, até mesmo antigamente se falava muito, que a segunda bola sempre é do médio volante, que é o médio volante que vai distribuir. Mas hoje no futebol brasileiro nós temos muito médios volantes que não tem muita característica ofensiva. Tem muitos técnicos que gostam de usar médios volantes mais para cobertura e destruição, e não fase de construção. Entende? Então isso também atrapalha. Você tem que ter um jogador, um médio volante, que ele tenha duplicidade, entende? Uma duplicidade de função dentro do campo. Uma dessas duplicidades de função, pelo menos, que eu estou falando pouco, porque eu teria que colocar triplicação quando você tem um médio volante. Médio volante, para mim, no futebol, ele tem que cobrir, destruir e armar. Essas três coisas. Se você tem um médio volante assim, você é uma pessoa feliz com o teu time. Se você é um médio volante, você tem apenas um médio volante que apenas recebe e não destrói e só sai com a bola, então, infelizmente, você vai ter que ter um sistema aí 4-2-3-1. Você vai ter que ter um médio volante que faça essa construção, essa saída de bola e essa cobertura. Você tem que ter alguém assim. É impossível não achar um atleta assim e ter apenas no teu time um médio volante que destrói. Você tem que ter um médio volante que sai jogando com a bola. Então o que acontece aqui? Geralmente você pode ver que nesse gráfico os dois zagueiros estão abertos. Entende? Aí você pergunta, onde está o lateral?
Os laterais estão em que posição? Em que posição estão os laterais? No meio-campo? Estão na intermediária? Ou os laterais estão cumprindo uma amplitude defensiva? Amplitude defensiva. Olha a abertura dos meus laterais. Ou do Klopp. Tá? Olha como eles estão abertos. Então quer dizer o quê? Eles, com essa abertura, eu vou ter alternativas para fazer o meu jogo de futebol. Tá? Então o que acontece? Chegou a bola no meu médio volante, de repente a equipe veio pressionando pelo centro, pela minha área de construção, bloqueando a minha construção de jogada. O que eu vou fazer? Eu vou jogar a bola no meu zagueiro ou no meu meia e vou procurar como alternativa a minha amplitude. Geralmente, quando congestiona o meio-campo, as laterais geralmente são uma boa opção. Então guarde uma coisa, não adianta você tentar sair toda hora pelo meio, sendo que o meio está congestionado. Então toda vez que congestiona o meio, você tem que usar as amplitudes. Você pode notar aqui que não é somente meus laterais que estão em amplitude. Vocês repararam isso? Não? Eu vou dar 3 segundos para vocês olharem quem mais está em amplitude. Repararam? Quem falou o meu ataque? Perfeito. O meu ataque também está em amplitude. Dá uma olhada aqui, ó. As duas letras A, elas estão em amplitude. O que acontece, meus amigos? Presta muita atenção. Se o meu lateral está em amplitude com o meu ataque, eu posso fazer o 1, 2 e sair jogando. Pode notar que aqui eu tenho uma triangulação entre meia, lateral e atacante. Isso os senhores têm que ensinar para o seu jogador desde a categoria de base. Desde a categoria de base, você tem que ensinar os teus atletas a fazerem triangulação, fazer 1, 2 e sair para receber, 1, 2 e sair para receber. Isso aqui é o segredo de você romper linhas defensivas. Tá? Toda vez que você vê um time muito bem postado no meio campo, afunilando a marcação, protegendo a área de funil e tentando quebrar a tua área de construção, que é essa área de centro, aqui eu falo área de construção, é essa região, tá? Mais ou menos aqui, ó, que vocês estão enxergando. Essa é uma área primordial onde o seu meio campo constrói. A partir do momento que minha saída apertou e eu tenho uma triangulação entre meu meia, meu lateral e o meu atacante, pode ter certeza de uma coisa, eu vou conseguir romper linhas muito mais facilmente, porque tem aquela sincronia, aquele balanceamento, que quando a bola vai para o lado direito, geralmente o adversário se movimenta todo para o lado direito, e às vezes acontece de uma inversão para essa base aqui de baixo. Aí eu vou ter a minha amplitude, olha aqui como eu já tenho uma triangulação. Eu já tenho o meu meia, tenho o meu zagueiro e tenho o meu lateral, e advindo, eu tenho mais uma formação em triângulo com o meu atacante. Então, pode ver que essa amplitude do lateral é perfeita para ela fazer um casamento com o zagueiro e o meia, assim como o meia e com o atacante. Esse posicionamento, pessoal, que eu estou falando sobre triangulação, inclusive eu vou dar uma aula à parte sobre isso. Para você aprender a fazer a triangulação, vocês têm que estudar isso. Domínio de bola é algo essencial. É algo essencial tanto na base como no profissional. No profissional nem se fala. O jogador tem que chegar no profissional sabendo se movimentar. Ele não pode aprender isso aqui, lá em cima. O sub-20, vejo muitos sub-20 aqui no Brasil que não sabem fazer uma saída de bola. É impressionante. Entende? Então vocês têm que, a partir desse momento, abrir a cabeça, saber o que é uma amplitude. O que é uma amplitude? É isso aqui. O lateral e o lateral aberto. O que? Isso é uma amplitude defensiva, isso é uma amplitude ofensiva. Isso aqui é uma triangulação que você está vendo entre lateral, meia e atacante. Você tem que trabalhar triangulação, que é tocar, sair para receber e procurar o espaço vazio. Tocar, sair para receber e procurar o espaço vazio. Isso desmonta qualquer linha ofensiva que você pensar. Isso aqui desmonta. Tá? Então, isso aqui você pode ver estar no plano superior do campo,
como no plano inferior do campo. Entende? Então você tem uma triangulação. Você tem dois triângulos aqui para que, se o negócio apertar, você tem uma pessoa que vai tocar, sair para receber e o outro procurar o espaço vazio. Treinem isso constantemente. Vocês têm que treinar constantemente isso no seu dia a dia. Como que você faz isso? Treinando em espaços curtos. Treinando, muitas vezes, o pessoal gosta, eu já vi no Brasil, fazer 8 contra 6, ensinando triangulação para os 6 jogadores que estão em número inferior, para eles tocarem e saírem no espaço vazio. Você vai treinando isso aqui. Primeira coisa, ensine a parte teórica para o seu atleta. Certo? Quando explicar a parte teórica, coloca um limite. O jogador ele tem uma dificuldade com parte teórica, ele sabe muito da parte prática. Mas isso aqui em 20 minutos você pode explicar para ele o que é essa triangulação na área defensiva, o que é essa triangulação na área ofensiva. Entende? Você tem que explicar sempre para o seu jogador que no futebol moderno nós não temos mais jogador estático. Todos se movimentam. Todos se movimentam. Todos procuram espaço vazio para receber a bola. Todos. Entende? E isso vocês vão olhando agora, coisas que no Brasil já deveria se saber há muito tempo. Já tem que se saber no Brasil que o jogador tem que procurar o espaço vazio, tanto o volante como o meia na saída de bola. E eu não vejo. Muito poucos. Outro dia eu vi até um jogo, foi acho que o Botafogo, que teve uma perfeita saída de bola, com 4 toques chegaram no meio campo, 4, 5 toques. Entende por quê? Competência. Competência. Competência é a palavra-chave. Competência, professor, por que competência? Porque a competência, no meu entendimento, ela tem a disciplina e tem o treino constante. Ele vai te dar como resultado a competência. Então você tem que sempre, como treinador, quando olhar esse gráfico de saída de bola, você tem que saber onde estão as amplitudes. Onde estão as suas amplitudes e onde estão as suas triangulações. Tá? Diferentemente, eu vou explicar uma outra coisa aqui para vocês perceberem. Diferentemente da primeira saída do Klopp, observe aqui, ó. Ele já sai de cara com superioridade numérica, amplitude e compactação da linha defensiva. Agora presta atenção aqui. Onde que está a maior parte dos seus atletas, onde nós denominamos superioridade numérica, está na segunda linha. Presta atenção aqui, ó. Aqui você está vendo a superioridade numérica dele. Por quê? Possivelmente, quando fizeram esse gráfico aqui, o clube adversário devia estar jogando 3-5-2. Isso que eu falo para os senhores, que os senhores têm que ter. É uma visão em 3D. Quando você olha um gráfico desse aqui, professores, vocês têm que estar imaginando como está postado o time adversário. Só de olhar aqui eu sei que o adversário está no 3-5-2 e não no 3-4-3. Por quê? Porque ele inverteu a superioridade numérica. Aqui, você pode ver nesse gráfico, tem 3. Provavelmente o adversário está num 3-4-3. Entende? Se você olhar a movimentação de meio campo, ele vai estar na entrelinha da área de construção, da área tanto de construção aqui do nosso time do Klopp, certo? Possivelmente teríamos aqui um avanço de linhas ou partindo, não um pressing, porque o pressing teria que marcar esses 4 jogadores aqui à frente na saída. Esses 5, 2, 4, 6 jogadores. Deveria no pressing avançar as linhas e marcar esses 5 e cuidar da saída de bola do goleiro. Mas como aqui provavelmente está num 3-4-3, eu tenho esses 2 meias que estão posicionados em vetores de corredor. Por quê? Para aparecer, tocar e sair a receber. E você tem um médio volante que vai movimentar nas costas do atacante. Então, quando você tem um sistema 3-4-3, geralmente você já sai com a superioridade numérica aqui, nessa tua primeira bola. Entende? Como aqui embaixo, nesse gráfico, não diz, mas olhando em dimensões acadêmicas, eu consigo entender que o adversário, que não está no quadro, estaria posicionado num 3-5-2.
certo? Porque os dois zagueiros estão abertos, então o que acontece? Os dois atacantes iriam movimentar próximo desses zagueiros, médio volante e goleiro, e a linha do adversário faria uma pressão um pouquinho maior. Por isso que eu abri zagueiro, por isso que eu abri lateral e por isso que eu abri atacante. Porque como vai ter um congestionamento nessa área de construção minha, o que eu faço? Eu faço a abertura para as laterais. Então é isso que os senhores têm que aprender no Brasil. Jogar com as laterais e fazer triangulação no flanco dos campos. Entende? Então, quanto mais vocês aprendem isso, quanto mais vocês trabalham isso no dia a dia, mais o teu jogador vai responder automaticamente às situações de estresse, que é justamente quando a marcação toda adversária aperta e você começa a não ter alternativa. Então, o teu jogador ele tem que estar induzido a buscar o espaço vazio. E nada melhor do que eu ter uma triangulação formada, como está aqui embaixo. Aqui, ó. Vou isolar aqui, ó. Zagueiro pegou, tocou no meio, sai para receber, lateral aparece no vazio, toca no meio de novo, vem o atacante, toca, o lateral vai passar nas costas do atacante, na segunda bola. Senhores estão entendendo? Isso é que não se explica no futebol. Você tem que ter uma movimentação como se fosse um xadrez. Vocês têm que movimentar o xadrez dentro das 4 linhas do campo. E jogador que se movimenta, principalmente esses extremas, que vocês falam lateral no Brasil, mas lateral eu considero muito quando era 1982, na época de Tele Santana, assim que nós tínhamos lateral, que era o Leandro, né? Mas enfim, hoje você tem extremas, extrema direita e extrema esquerda, porque um sistema 3-4-3, 3-5-2, você vai ter que ter esses extremas fazendo função de defesa. Entende? Então isso vocês têm que decorar. Pode ver, existe uma superioridade numérica aqui de atletas para fazer essa saída de bola numa forma compactada. Entende? Ah, professor, mas se tiver 3-5-2, eles estão em inferioridade. Você tem um lateral que avança, você tem um zagueiro de baixo que avança, e você tem a outra linha de nível superior que está lá, o zagueiro, que pode avançar também. Então você vai quebrar linhas por superioridade. Esse zagueiro aqui, ele pode entrar nesse encaixe no meio na triangulação. Ou ele ocupar a vaga do lateral, onde está aqui LT. Então ele toca a bola no meio. O que vai acontecer? Esse meia provavelmente ou vai progredir ou vai fazer o toque no lateral. Esse zagueiro já vai avançar. Lembrem que no futebol antigo o zagueiro não passava o meio campo. Hoje o zagueiro tem que fazer parte de um encaixe do ataque, certo? Porque ele vai ter que pressionar no campo adversário o time, entende? Quando vocês tiverem a posse de bola. Então ele vai ter que pressionar o adversário. Mais à frente eu vou mostrar um vídeo do Guardiola, uma saída, e mostra muito bem isso, que a linha de zaga ela avança até a área de construção. Ela chega a passar, ela chega a ficar no mano a mano. Mas tem um detalhe muito grande no futebol europeu que nós não aprendemos no Brasil ainda, que é o jogo sem a bola. O que eu faço quando eu estou sem a bola? O que eu faço quando eu estou sem a bola, mas com a posse, e o que eu faço sem a bola quando eu estou sem a posse de bola? Essa é a diferença do futebol europeu. E vocês vão ver num vídeo lá no final da aula uma coisa que explica sobre isso. A movimentação, o avanço do zagueiro, o avanço dos meios, ele vai ficar muito claro num vídeo. Então isso é a formação de um treinador de alto nível. Saber movimentar as peças e saber como elas se movimentam. Entende? E isso, senhores, vocês têm que aprender. Isso, sim ou sim, vocês têm que saber. Vocês têm que saber porque existe uma amplitude no ataque, porque existe uma amplitude na defesa e porque existe essa compactação de atletas nesse setor de campo. Vocês têm que treinar, têm que saber e, mais que isso, têm que orientar os seus atletas. Tá ok? Aqui eu vou um pouquinho mais adiante. Tá? Eu tenho a saída do Guardiola preferida, que é saindo com a lateral. Você pode ver que aqui vamos colocar que a bola veio diretamente ao meu lateral direito. O meu zagueiro
está um centralizado e o outro aberto no esquerdo, não com uma grande amplitude, certo? Mas o meu lateral ele veio para o meio, certo? E o meu volante caiu um pouquinho mais aqui para o meu lado direito, na parte inferior da tela. O lateral que eu digo, esse aqui, onde está LT, os zagueiros, tá? Os dois zagueiros, o meu volante que está na parte inferior e o meu lateral que está na parte superior. O que acontece? Eles estão procurando, possivelmente, espaços vazios. Quando você faz essa saída de bola da tua amplitude na sua lateral, a tendência é que a equipe adversária toda se movimente para esse lado. Se vocês pegarem muitos jogos do time do Guardiola, ele espera sempre o adversário vir com esse lado e muitas vezes faz a inversão de bola para o outro lado. Por quê? Geralmente você pega a equipe adversária desguarnecida, certo? Mas isso é uma das opções. Isso não é a opção. É uma das opções. Entende? Por quê? Como eu tenho aqui o meu volante próximo e o meu lateral um pouco mais fechado, pode ter certeza que na progressão dessa bola, esse zagueiro aqui, ele vai avançar pelas costas do lateral. Entende? Por quê? Eu preciso fazer áreas de triangulação. Entende? Eu preciso muito fazer áreas de triangulação. Se você pegar aqui, ó, você vai ver de novo a amplitude dos atacantes. Aqui, ó, letra A e letra A. Lembra para que serve? Sempre para fazer uma triangulação próxima ou distante e fazer também uma opção, né, para você ter essa posse de bola de forma rápida, veloz. Por que rápido e veloz, professor? Porque você nunca vai colocar um jogador em amplitude, como este e esse que está na letra A aqui embaixo, se eles não tiverem força física e não tiver, além da força física, uma boa velocidade. Vamos lembrar de um jogo? Eu vou falar e depois vocês pesquisem. Teve um jogo recentemente que o Vinícius Júnior estava justamente nesta posição aqui, que está a letra A, e ele saiu daqui para o gol e definiu a partida. Entende quando eu falo que você tem que ter um jogador de força física? Você entende quando eu falo que você tem que ter um jogador de velocidade nessas extremidades, nessa amplitude? É justamente por isso, porque quando você pega a bola nessa altura, nessa amplitude, geralmente o jogador vai dar 2, 3, 4 toques na bola e já está na área. Por quê? Porque eles se utilizam de muita velocidade. E esses jogadores de meia e mais o seu atacante, eles vão entrar. Repare uma coisa. Eu vou falando e vocês vão pensando. Repare que sempre na finalização, quando chega no adversário, no gol, sempre tem 3 atacantes posicionados dentro da área. E sempre é esse jogador de amplitude que muitas vezes leva a bola aqui, ó, na linha de fundo. Forcem a cabeça. Vou dar uma ideia. Sistema de ataque do Palmeiras. Palmeiras sai mais ou menos com essa questão. Sai aqui, vem para o volante, vem no meio, o meia dá na amplitude, carrega, joga a bola para trás e tchananã, entra 3 atacantes de frente, com o jogador do Palmeiras na linha de fundo cruzando para trás. É por isso que eu falo, estudo é tudo na vida. O estudo é tudo na vida. Quando você começa a entender isso aqui, embora você vai ter que assistir 2 vezes essa aula, anotar os pontos que eu falei, perceber, olhar tridimensionalmente como o adversário poderia estar aqui posicionado para você fazer uma saída dessa, você vai começar a entender por que é importante você não ter somente a prática dentro de campo. Você tem que ter essa parte teórica, porque é um jogo de xadrez. Entende? O futebol é um jogo de xadrez. Observa como o Abel movimenta o time do Palmeiras. Se você observar como o Abel está movimentando o time do Palmeiras, se você olhar como na Europa estão movimentando as equipes, você vai ver um padrão de jogo. Que é o quê? Buscar espaços vazios, explorar jogadores de velocidade e armar triangulações em áreas ofensivas. Para quê? Para haver quebras de linha. Entende? Quando você começa a estudar,
você começa a enxergar mais isso aqui dentro do seu campo. E quando você senta e começa a analisar o seu adversário, você começa a ver muito mais do que os teus olhos estão vendo dentro de campo. Até pelo contrário, dentro de campo você não vê tudo isso. Tá? Você sempre vai ver isso fora de campo. A hora que você estiver fazendo o contexto, certo, da sua equipe, como que ela vai jogar na saída de bola e como ela vai jogar quando ela tiver a posse de bola em superioridade numérica ou ocorrendo uma inferioridade. Quando ocorre inferioridade, o que eu tenho que fazer? Jogar com as triangulações, tocar, sair para receber e procurar o espaço vazio. Se vocês decorarem essas questões, vocês vão ser muito bem sucedidos com essa parte de saída de bola. Lembrando que isso aqui nós estamos copiando, analisando como o Guardiola sai e como o Klopp sai, porque na minha opinião é os dois melhores que saem com as jogadas de amplitude e compactação e superioridade numérica. Lembrem sempre de falar para os seus jogadores: você tem que ter superioridade numérica na saída de bola, senão você não consegue ficar com essa posse muito tempo. Tá ok? Então espero que vocês tenham entendido essa segunda fase, tá? Que a primeira foi a de cima, né? Que a gente estava falando sobre saída curta. Aqui ainda uma saída curta com volante, a outra saída curta com lateral, certo? Os posicionamentos. Mas aqui vem uma outra fase que até fica meio, não digo assim complicado explicar para você, mas ele fala assim sobre a progressão, entende? Aqui onde está escrito no Klopp. Vamos lá. Progressão por fora da largura com os laterais, utilizando inversão entre eles. Eu vou explicar para vocês. Vocês estão vendo aqui a linha de zagueiros? Lembra que eu falei há 4, 5 minutos atrás que os zagueiros tinham que pressionar no campo de ataque? Pois bem, então olha aqui. Nesse sistema, os dois zagueiros estão em média amplitude, tá? Fazendo uma marcação possivelmente de espaço, e você tem um volante centralizado. O Klopp gosta muito de volante destruidor, não há dúvida, certo? Mas para você ser um volante no time de Klopp, você vai ter que saber construir também, pode ter certeza. Mas é aquilo que eu digo, 60% construtor, 40% muitas vezes um jogador que sabe fazer uma boa armação. Entende? Então aqui ó, você pode perceber que depois da saída de bola, depois que saiu a bola, fizemos aqui ó, todo o contexto de saída, com superioridade numérica, compactação e amplitude. Aqui também na questão do Guardiola, também com uma média amplitude, com uma movimentação de meio campo em espaços vazios para buscar essa bola, você vai ver que aqui agora nós passamos a linha de campo. Lembra quando eu falei que zagueiro tem que fazer pressão no ataque? Moderadamente, conscientemente, certo? Eu vou fazer um adendo. Antigamente, eu vou até colocar assim anos 90, tá? Não muito longe. O zagueiro tinha que ser um rebatedor, muitas vezes. Quando tinha um pouquinho de habilidade, já ia para a Europa. Entende? Hoje na Europa, zagueiro tem que ter habilidade. Entende? Se o zagueiro não tiver habilidade e não tiver consciência tática, ele não fica nem no banco. Porque como você pode analisar aqui ó, a saída de bola, o posicionamento que ele estava e o volante é o mesmo posicionamento que ele fez o avanço. Certo? Então o que acontece? Minha bola chegou no ataque. A pressão que eu vou fazer aqui no meu adversário, entende? Presta atenção. Ele colocou os dois laterais fazendo a amplitude, entende? Fazendo uma versão de bola de um lado para o outro. Lembra que eu falei da inversão de bola na saída? É justamente porque quando você faz a saída para um lado do campo, todo o time adversário se concentra naquela região. E no ataque, quando você está atacando num determinado ponto do campo, no flanco, vamos colocar aqui, na tela seria o campo, o flanco superior esquerdo, aqui pela tela. Certo? Que a bola chegou aqui, a zaga, o meio vai se concentrar. O que ele tem como hábito? Inverter. Lembra que eu falei dos 3 jogadores na área fazendo a finalização?
Então tá aqui. Então, o objetivo de você fazer essas inversões de bola é justamente pegar uma zaga que ela esteja mal postada. E geralmente no Brasil se olha a bola e não se olha o jogador que está passando pelas costas. Isso é fato. Olha o campeonato da Série A e Série B. Você vê muito gol saindo nas costas do zagueiro. Entende? Então, esse gráfico aqui mostra mais, ele fala sobre a questão de progressão por fora na largura, que é a amplitude, já estou ensinando para vocês, com os laterais utilizando inversão entre eles. O que mais vocês têm que olhar aqui é o posicionamento dessa inversão. Entende? É o que mais vocês têm que olharem. É o posicionamento de inversão de bola. Então o que acaba acontecendo? Você tem aqui a bola que estava no setor esquerdo invertida para o lado direito, que é para o lado inferior, e você tem as suas três principais peças de ataque entrando na área. E você tem aqui os teus dois meias, tá? Que estão ali um pouquinho mais recuados, ali em linha intermediária, que vão pegar esse rebote ou vão fazer parte desse ataque no último terço do campo. Então, isso é uma lição, pessoal. Posicionamento, decorem isso. Inversão, como que você faz, como que você posiciona a sua linha defensiva, tá? Que nem eu falei, depois eu selecionei um vídeo que vai mostrar muito bem essa subida. Olha, sem brincadeira, eu olhei hoje uns 40 vídeos e todos explicavam muito mal e eu achei um vídeo perfeito, a explicação perfeita, uma explicação acadêmica de subida, como que está sendo feita a pressão e como foi a saída de bola para chegar ao ataque. Isso, senhores, torna vocês um treinador, um técnico de futebol diferenciado. Porque no Brasil, infelizmente, a questão que se tem sobre treinadores é que você tem que apenas saber uma coisa, que é o quê? Colocar o seu time no 3-4-3, no 3-5-2, no 4-3-3. Né? Todo mundo vê o Cuca jogando no Atlético Mineiro do ano passado, dirigindo um time com 4-3-3, fala, não, 4-3-3 está na moda. Não é que está na moda. Você tem que ter jogadores que especificamente estejam ali posicionados para fazer a função e cumpram uma ordenação técnica. Certo? Uma coisa que eu falei outro dia na aula do nível superior, não existe jogador que não tem função de marcação. Todos têm função de marcação. Você imagine num 4-3-3 você ter dois jogadores que não cumpram. Você vai virar uma peneira. Você perde teu meio campo, você vai tomar um gol atrás do outro. Entende? Então, mais do que jogar no 4-3-3, mais do que vocês quererem colocar um 3-5-2, mais do que vocês quererem fazer qualquer coisa em suas vidas, vocês têm que aprender a fazer amplitude, você tem que aprender a fazer com que a sua linha de defesa progrida dentro do espaço do adversário. Não é somente a inversão de bola aqui que é para ver o posicionamento. Entende? Então isso é o que diferencia os senhores como treinadores de futebol. Certo? Porque, que nem eu falo, colocar a equipe em campo e ficar gritando, qualquer um faz. Agora, treinar antes de uma partida, treinar durante a semana. Minha equipe adversária tem uma característica muito forte de meio, tem um ataque muito forte pelos flancos e tem um atacante que sempre pega essa segunda bola dentro da área. Então você vai começando a preparar a sua equipe para você postar ela no final de semana. Por isso que você veja muitos técnicos de futebol gritando que nem desesperados no banco de reservas. Por quê? Porque não treinou. É simples, não treinou. Se tivesse treinado, você acha que estaria uma pessoa desesperada no banco de reservas gritando o tempo todo? Não estaria. Porque quando você treina para aquele jogo, você condicionou os seus atletas a fazerem tudo o que você quer. Então é uma questão apenas de ajuste, não de ficar gritando que nem doido. Me envergonha quando eu vejo técnico nacional e quando eu vejo um técnico europeu. O técnico europeu ali parado, olhando, toda a equipe anotando, ele só orientando, o técnico brasileiro gritando, que nem uma Kombi quando está descendo uma ladeira. Entende? Então, o que diferencia o grande profissional de todos esses profissionais que vocês estão vendo por aí é justamente a questão tática. Você pode ter sido um ex-atleta, parabéns, vai ajudar muito, mas você vai ter que estudar.
Seja você professor de educação física, seja você ex-atleta, seja você iniciante, você vai ter que estudar. Ou você estuda e se atualiza, ou você vai virar obsoleto. Por que no Brasil estão querendo tanto técnico estrangeiro? É porque o técnico estrangeiro estuda mais. Entende? Você olha esse posicionamento aqui, você já vai saber diferenciar por que o Guardiola vem pelo meio. Pode ver que ele está compactando os seus jogadores, né? Pode ver que os atacantes dele, vamos dizer assim, a linha do ataque, a última linha dele, a linha de ataque, tem 2 jogadores posicionados em bico de área e um que está ali mais ao centro. E você tem uma linha de zaga que está progredindo. Eu não mostro aqui, mas a intenção clara é essa. Que essa linha de zaga aqui progrida, que esse volante vá mais atento. Aqui seria um Iniesta, né? Vamos dizer assim, uma característica, né? O Iniesta, que é um tipo de lateral que vem para o meio, né? E aqui você tem um outro jogador que está em amplitude. Então aqui você está ganhando a região de funil, a região de construção sua e do adversário, que essa região é uma região fatal. Você não pode tomar toques rápidos de contra-ataque, porque é mortal. Então ele está compactando aqui, mas ao mesmo tempo ele está fazendo com que o seu volante, o seu lateral, né? Aqui o volante, o lateral aqui embaixo, que está em amplitude, mas o atacante, você quer apostar comigo como esse atacante aqui, ó, ele vai passar nas costas desse aqui? Esse atacante vai passar nas costas desse aqui. A bola vai chegar aqui para esse meia e fatalmente ele vai jogar a bola aqui, ó, no vazio, nesse vazio, para esse atacante vir. Essa é a leitura que os senhores têm que ter, é essa a interpretação que os senhores têm que ter quando vê um gráfico. Entende? Olhando daqui, olhem fixamente para isso. Imagine como que você poderia fazer uma triangulação para romper a linha defensiva do adversário. Entende? Então, como é que é? É você movimentando por trás da defesa. Decorem isso. Você quebra uma linha muito forte de defesa quando você faz um atacante movimentar nas costas e essa bola entrando no vazio. Mais uma vez eu cito o time do Palmeiras, e eu não sou palmeirense, mas é uma das equipes que melhor exploram isso. Entende? Então é isso justamente que você vai... Ah, professor, mas na parte inferior, abaixo o lateral não teria a mesma. Como não? O meu lateral está aqui. Eu tenho aqui, vamos falar hipoteticamente, um pivô, tá? Que não é um pivô, ele vai movimentar. Esse meio ele soltou a bola para a esquerda, mas ele poderia soltar a bola nesse meu atacante e esse meu lateral chegar nas costas do ataque. Desculpa, nas costas da defesa. Seria a costa do meu atacante, né? Mas ele poderia chegar nessa linha de fundo. Aí eu teria o quê? Pelo menos 3 jogadores fechando e mais ainda esse atacante que está em cima também fechando. Esse jogador aqui com certeza é o de maior força física e velocidade. Por isso que ele posicionou. Geralmente o canhoto ele chuta muito forte. Os canhotos são muito fortes. Então por isso que provavelmente ele chegou nessa área de finalização, colocando ele mais recuado para entrar nas costas da linha da defesa. Os senhores me entenderam? Isso os senhores têm que decorar. Isso é uma questão de vida profissional. Certo? Aqui voltando onde colocou a bola, aqui voltando mesmo. Aqui quando ele fala da fase de construção, que é um negócio muito bacana que eu gostaria que vocês aprendessem. Tá? Quando você fala em fase de construção, lembre aqui ó, que o vermelho está aqui na linha de defesa. Tá? E aqui você tem a área de construção, que nem está descrito aqui. Ó, fase de construção. Figura do falso 9. Olha aí quem gosta do falso 9. Olha aí quem gosta do falso 9. Eu vejo muito professor falando, eu gosto de jogar com 9 aleatório ou 9 falso. Mas como que faz isso, professor? E muitas vezes eu pergunto, ele não sabe como. Ele fala, não, é se movimentando. Se você coloca um jogador que não tem função para se movimentar aleatoriamente, você vai criar um congestionamento em alguma parte do campo. Certo? O 9, o falso 9, que nem está aqui, eu vou diminuir. Aqui, ó, figura do falso 9. Ele vem
aqui da marca do pênalti, tá? Até aqui onde ele está recebendo a bola. E os dois atacantes ficam abertos, próximos à área. Esse posicionamento é muito importante. Aí fala, meu falso 9. O falso 9, muitas vezes ele estava aqui dentro, movimentou entre linhas para buscar essa bola e virar de frente para os atacantes, ou muitas vezes abrir na lateral para que esses 3 atacantes possam correr para a finalização. Entende? Só que aqui eu tenho um lateral esquerdo, lembre que eu falo sobre o canhoto. Geralmente laterais esquerdos são muito velozes, eles têm muita força física. Então aqui eu tenho uma área de triangulação. O que passa despercebido em muitos cursos, quando falam em análise gráfica, tanto de saída como área de construção, você tem que sempre enxergar onde estão as triangulações. Porque aqui onde está meu falso 9 recebendo, tocando para o meu atacante, ele vai colocar no vazio, que é esse espaço aqui, para o meu lateral entrar. Compreendes? Então, essa jogada ela vai rumar aqui, que essa bola venha no meu atacante e que meu lateral faça a infiltração pela zaga. Vocês podem notar que ultimamente as zagas no Brasil elas estão usando geralmente o número de 5 atletas na frente do gol, protegendo a área de funil. Pois bem, você protege a área de funil, mas você cria um problema, que é justamente esses espaços que ficam entre linhas. Entende? Então você tem que ter uma zaga muito bem postada, muito bem orientada e principalmente um fator preponderante. O teu zagueiro não pode ficar olhando a bola o tempo todo. Ele tem que ver a movimentação dos atletas. E é aqui que o falso 9 vem de surpresa, coloca a bola ou faz uma tabela, entende? Toca no atacante, o atacante vai colocar a bola à frente para ele finalizar. Dificilmente esse atacante vai inverter a bola aqui, a não ser que esteja congestionado e não deu para infiltrar. Mas geralmente o homem surpresa está aqui, ó. O lateral esquerdo. Ah, professor, por que focaram muito nessa área de construção? Foca-se muito porque você está vendo que a marcação subiu e marcou tanto os meus meias como o meu volante. Quando marcou os meias e o volante, ficou um espaço vazio. O meu falso 9 é o que vem buscar dentro dessa área, dentro desse quadrado. Por isso que fala falso 9. Só que esse falso 9, que os senhores tanto falam, tanto gostam, tem que ter, na realidade, um objetivo. Ele tem que ter uma missão. Ele tem que ter um lugar para esse movimento em específico. Certo? Porque senão não é um falso 9. Porque senão ele é um meia. Se ele fica aqui o tempo todo, ele é um meia. Um meia atacante, algo parecido. Ele tem que flutuar dessa linha da área entre os 2 atacantes e vir buscar essa bola. Lembre sempre desse homem surpresa, o lateral, junto. E lembre sempre que existe uma triangulação. Então, por isso que aqui foi colocado no gráfico, tá, que vocês estão vendo, aqui 3 atacantes marcando o setor de meio campo. O que aconteceu? O falso 9 veio buscar essa bola. Então, é assim que joga um falso 9. Tá? Ele não fica, pode cair para a direita, pode cair para a esquerda, tudo bem, mas eu tenho 2 atacantes. Eu tenho que ver se ele cair para a direita ou para a esquerda, se ele vai fazer uma tabela e infiltrar. Porque daí eu tenho que ter jogador também dentro da área para fazer a finalização. Então, isso é muito das coisas que vocês têm que sempre ter em mente. O porquê e para quê. Por que o meu falso 9 veio buscar essa bola? Para buscar e dar continuação a uma sequência de ataque. Nessa sequência de ataque eu posso usar o homem surpresa, que eu já falei, ou posso fazer uma tabela entre ambos, ou posso tentar uma triangulação numa breve amplitude que está forte, que é o quê? Tocar na direita e entrar rompendo ao meio, ou trocar na esquerda e entrar rompendo ao meio, e um dos 2 meias sempre fechando. Entende? Por quê? Para eu fazer uma triangulação, porque geralmente essa fase aqui, a defesa vai estar postada com seus 5 jogadores, mais os seus volantes que estão fazendo ali a marcação, ou também muitas vezes, o que eu falo muito com a equipe, você tem um sistema de jogo, mas quando é para defender, você tem que ter outro. Eu gosto de defender no 4-5-1.
Tem gente que gosta de 5-4-1. Eu gosto de congestionar o meio campo. Para justamente fazer o quê? Não ter esse problema aqui, ó, de a bola sair nas costas. E um 9 que não tem uma função definida vir buscar e me criar uma situação em que possa colocar a minha área de funil, que é a minha área central, em perigo. Me compreende sobre isso? Decorem, pessoal. Decorem. Essa é uma aula valiosa para vocês. Porque aqui eu estou mostrando o quanto os senhores no Brasil têm que estudar. Quanto vocês têm que estudar, quanto que vocês têm que aprender para ser um técnico de futebol diferenciado. Entende? Aqui eu deixo uma grande lição. A movimentação do 9, tá? Que está aqui, ó. O falso 9 veio buscar a bola no momento em que o sistema de marcação congestionou a área de construção. E o que mais? O jogador surpresa. Entende? Que é o jogador que vai sair, ó, nas costas aqui da defesa. Por quê? Porque previamente você não olhando, mas eu já imagino que essa defesa esteja postado com pelo menos 5 em sua composição. Compreende? Então isso aqui, pessoal, vocês têm que olhar, vocês vão receber essa apostila, olhar, lembrar do que eu estou falando, desenhar, criar e aplicar com seus atletas. Vocês vão ter essa oportunidade e vocês vão ter essa apostila. Tá ok? Outra coisa, ó, aglomeração e superioridade numérica. Eu vou especificamente mostrar aqui, tá? Pelo sistema Guardiola. O que o Guardiola faz? Dentro desse quadrado da área de construção, ele costuma colocar 5 atletas. Esses 2 meias, que vocês estão olhando aqui, eles sempre avançam nesse espaço vazio que vocês estão olhando aqui, ó. Por quê? Porque geralmente na saída de bola, esse lateral que está na parte superior, o volante que está no meio e o lateral na parte de baixo, eles vão estar de costa recebendo essa bola, vão estar de costa para o ataque. Quando eles fazem essa movimentação, esses 2 meias procuram espaço vazio e procuram fazer o quê? Tchananã, uma triangulação. Pode ver que eu tenho várias triangulações aqui presente. Entende? Várias. Então, sempre eu tenho esse jogador dentro da MC, que é o meio campo, ele vai ser parte de uma triangulação ou ele vai buscar o espaço vazio. Se ele movimentar defensivamente, tanto o lateral como o volante vai avançar. Para quê? Para criar uma condição de você ocupar espaço e ainda ter essa bola para você fazer a progressão no campo de ataque. Então, o que costuma dizer? Não pode ter jogador estático. Você tem que ter jogador buscando, principalmente, eu vou dar um conselho para vocês, professores. Façam sempre exercícios e fiquem em cima dos seus meio campo. Fazendo ele, por que não entrou aqui? Por que não entrou lá? Por que não apareceu? Porque eu vejo muitas vezes o meia encostando na linha da zaga, dando aquele trotinho, aquela corridinha para enganar, né? E acaba não produzindo. Tem que voltar para criar, tem que voltar para pegar essa bola para que os outros jogadores possam ser utilizados. Dá uma olhada especificamente nessa linha. O que nós temos nessa linha, fora os 2 meias? Nós temos uma amplitude no ataque. Os 2 atacantes abertos. Dá uma olhada aqui. O 9. Tá? Que ele falar, meu falso 9. Não sei. Mas poderia ser o falso 9. Porque a hora que esses 2 meias avançarem e abrir uma oportunidade de buscar a bola nessa região, esse tem que fazer o avanço. Que na realidade ele vai retroceder, né? Falar bem o claramente, porque avançar seria a frente. Mas eu digo, aqui ele teria que vir para receber essa bola e abrir nas amplitudes. Porque quando a partir do momento ele sair daqui, você pode ver que as amplitudes estão posicionadas para velocidade. Então ele recebe a bola aqui, ele vai ter que abrir aqui para que esse jogador utilize a velocidade e venha para esse nível de campo. Aqui a mesma coisa. Só que a vantagem o que é? É que eu tenho esses meias se aproximando. Entende? Então pode ver que eu tenho um triângulo formado nessa área superior. Então aqui eu posso ser com essa bola chegando no atacante, o atacante devolvendo pelo meia, ou a bola vindo no centroavante, vamos colocar assim centroavante, que é o atacante aqui de área, tá? Ele devolvendo no meia, o atacante avançando, correndo, buscando espaço vazio,
o meia entrando, o atacante também penetrando, esse atacante aqui de área, tá? E você tem aqui uma pessoa de velocidade também, que pode ser o jogador surpresa chegando na área. Lembra sempre que esses jogadores têm que chegar posicionados, entende? Um pouco para a esquerda, um pouco para centro e o outro na direita. Isso é o que forma uma linha final de ataque. Aqui, ó, na outra região, como ele fala em superioridade numérica, certo? Geralmente, não sempre, o adversário, ele sempre vai ter esse jogador aqui, que seria um médio, fazendo uma proteção do quadrante dele. Enquanto, geralmente, esses dois meias vão dar combate. O que acontece para eu ter superioridade numérica? Pode ver, aí eu tenho o meu Niesta aqui, fazendo essa função, vindo para o meio. E eu tenho meus meias, que estão aqui, entende? Buscando espaço vazio. Entende? Por isso que eu não posso fazer muito essa questão de livre-arbítrio para jogador dentro de campo. Cada um movimenta por si. Não pode. O jogador, ele tem que ter uma movimentação típica. Entende? Ah, mas movimentação típica é previsível. Não é previsível. Porque você tem essa área de construção e você tem esse espaço. E esse atacante que está em amplitude que pode avançar. Então você vai gerar mais situações para que haja realmente uma condição a mais, um toque a mais, uma infiltração e uma finalização. Então essa área de construção é uma área importantíssima, tanto nessa primeira lição, que você tem 5 jogadores, como nessa que você tem 4. Só que tudo funciona se todas as peças movimentarem ao mesmo tempo. Se as peças não movimentarem ao mesmo tempo, meu amigo, nós vamos ter sérios problemas. Lembra que eu estava falando daquela parte das amplitudes? Dá uma olhada aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 5 jogadores em linha com ocupação dos corredores externos pelos laterais, pontas por dentro, mais a utilização de lateral oposto no lado cego. Lembra que eu falei sobre aquele avanço de lateral? Olha ele aqui, ó. Entende? Olha o posicionamento que estão os atacantes e o atacante de área. Olha como que estaria infiltrando os laterais. Em ponto cego, que é justamente essa área de linha de fundo. Eu falei lá atrás sobre isso? Exatamente, ele está mostrando. Agora, dá uma olhada aqui. Pensa num clube brasileiro que faz isso. Não preciso nem falar mais. O meia toca no atacante e o atacante vai colocar a bola no vazio para a entrada desse lateral. Esse lateral vai entrar e vai jogar a bola para trás, aonde eu tenho 3 atacantes posicionados e tenho mais possivelmente o meu meia, o outro meia que está na parte de cima, infiltrando, fazendo a jogada final dentro do gol. Geralmente vai entrar 3 mais um no rebote, né? Hoje em dia tem muita preocupação de não tomar contra-ataque. Mas o que acontece basicamente? Olha aqui a triangulação. Tá vendo? Se hoje vocês não aprenderam sobre triangulação, nunca mais vocês vão aprender. Se hoje vocês não aprenderam sobre jogador surpresa, nunca mais vocês vão aprender. Tá? Isso aqui foi o que eu falei o tempo todo e chegou nesse gráfico. Bola no meio, bola no atacante, lateral infiltrando, bola para trás, gol. Geralmente, né? Pelo menos no Palmeiras tem dado muito certo. Ok? Então, isso é uma parte muito importante, tanto na parte do teu setor direito, entende? Tanto quanto o teu setor de ataque esquerdo. A mesma jogada se a bola estivesse aqui. A mesma. Vai jogar no atacante, o atacante vai colocar o lateral para infiltrar. O lateral vai infiltrar no ponto cego e jogar essa bola para trás, onde eu tenho essa linha de 3 aqui entrando para fazer a finalização. Vou falar mais uma vez, forcem a cabeça. Perceba que a maioria dos gols que estão acontecendo em linha de fundo não é uma bola alçada especificamente na pequena área. É uma bola para trás, onde pega o atacante entrando de frente para o gol com mais velocidade do que o zagueiro que está estático. O zagueiro vai fazer o reflexo de virar e olhar, porque o zagueiro no Brasil perdeu aquela noção de você estar olhando bola e olhando atacante. Ultimamente eu só vejo o zagueiro olhando a bola. Não vejo o zagueiro olhando infiltração do atacante. Então por isso que essa bola muitas vezes está sendo levada aqui, ó, nesse ponto cego.
Porque todo mundo tá olhando e de repente a bola veio para trás. Aí, pam, 3 atacantes para finalizar, posicionados, como eu falei. Entende? Forcem a cabeça que vocês vão ver repetida vezes essa mesma jogada e os nossos técnicos até agora não tomaram providências. Tomar providências é o que? É treinar para não tomar essa jogada e se tomar o que os meus zagueiros devem fazer e como eles devem se posicionar. Na área cega que eles falam, aqui que inclusive falaram no texto, essa área aqui dificilmente oferece perigo para o goleiro. Entende? Porque nós não temos mais o Nelinho lá do Atlético Mineiro nos anos 80, né? Que pegava uma bola e fazia uma curva de quase 70 graus na bola. Então nós não temos mais um Roberto Carlos no setor esquerdo que vai dar um chute e a bola fazer quase que 90, né? Então nós não temos isso. Então tudo você sabe que para romper uma linha defensiva você tem que vir por estes flancos, que é o último terço do campo. Você tem que usar esses flancos. Entende? Bola para trás, 3 atacantes entrando e matando a partida. Isso, pessoal, acontece na Série A, acontece na Série B, acontece na base. Basta você treinar. Entende? Você tem que treinar muito a saída de bola para chegar até essa fase final. Você tem que fazer isso. Toda vez que você faz isso, toda vez que você treina isso, a tua equipe, às vezes numa única bola, pode matar a partida. Muitas vezes por causa daquela partida que o meio-campo é muito disputado. Porque entenda uma coisa, professores, que nem eu falei no início. O meio-campo é uma área que você não pode perder. A coluna vertebral do seu time é o meio-campo. Por isso que o pessoal desenha muito essa questão de o quê? De fazer o domínio da área de construção. Por causa disso. Se você dominar e entrar de frente, a opção que você tem de jogadas é muito maior. Quando você vem para essa jogada e utiliza o ponto cego, a infiltração na linha de fundo, que seja, você sabe o que acaba acontecendo? Você só tem a bola para trás. Entende? E essa bola para trás é justamente onde vai entrar os atacantes. Eu vindo aqui, vou mostrar uma outra infiltração. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei anteriormente? A bola provavelmente entraria no meia. O meia jogaria ou para o lateral ou para um atacante fazer a infiltração até essa área. Entende? A bola para trás e a bola rasteira jogada propositalmente, quando o lateral entra, o atacante entra, todo mundo tentando e pum, dá um tapa para trás, quebra a coluna de qualquer zagueiro. Pode ter certeza. Qualquer zagueiro vai ficar com a coluna quebrada. Certo? Então, o que acaba acontecendo? Você tem justamente isso como arma ofensiva. Olha aqui, Palmeiras. O Marcelo Gaino, que é o nosso professor lá da AC Canedense, né? Que é palmeirense roxo, quando ele olha isso aqui, ele já lembra do Abel, né? Então, o que acontece? Pode ver que toda essa questão tá de você jogar a bola entre a linha. Perceba, tem aqui a marcação no lateral, mas está infiltrando a bola entre a linha de zaga para que o atacante entre. Aqui a bola viria no atacante, o atacante daria essa bola no meio, o meio infiltraria essa bola aqui dentro para que o atacante faça a jogada até o atacante que está vindo de frente. Certo? Isso, senhores, é elevar o grau de conhecimento técnico de vocês. Vocês precisam treinar isso, vocês precisam explicar para a sua equipe como que se joga dessa forma, infiltrando em flancos. Entende? Aqui está certo que a infiltração está um pouco mais próxima da área e você tem ali num outro espaço que ela estava um pouco mais distante da área. Mas todo o processo é o mesmo, é jogar no espaço vazio. Meia, atacante, lateral progredindo no espaço vazio entre a zaga para receber a bola. Certo? Aqui, ó, nesse outro ainda do lado do Klopp, você vai ter aqui, ó, o lateral fechado, entende? Fazendo o que? Uma linha de 4 no ataque, entende? Essa última bola que está aqui, essa
Desculpa falar a última bola. A primeira bola está aqui, mas geralmente esse último jogador, entende? Ele tem que estar posicionado, que a gente chama gol em amplitude. Numa próxima aula eu vou mostrar para vocês os gols em amplitude. Você sempre vai ver esses jogadores que estão na extrema entrando, enquanto todo mundo está entrando na área, ele vem lá por fora e faz o gol. Nem vou comentar o jogo que o Guardiola movimentou um atleta do banco, entrou e fez um gol com essa característica. Eu nem vou contar para vocês porque eu quero que vocês procurem, tá? Então vocês têm isso aqui também como exemplo. Amplitude na finalização, certo? Você tem ali os jogadores, provavelmente essa bola vai vir no atacante, o atacante vai jogar ela aqui, ó. O lateral vai receber ela aqui no cantinho e vai cruzar essa bola, e geralmente o jogador de amplitude é que muitas vezes tem mais condições de fazer aí o gol, tá? Bom, essa parte, que nem eu falei, aqui ó, a jogadinha, pum, infiltrou, já vai para a linha de fundo, vai fazer o cruzamento. Tá, meus queridos? Em fase de finalização, aqui um gráfico que eu gosto muito, que é geralmente aquilo que eu falei, que a zaga geralmente está com 4 ou 5, entende? Aqui ele vai fazer um 2. Vai dar a bola aqui no atacante, o atacante vai jogar na linha de fundo e todo mundo vai entrar, inclusive o jogador surpresa que está lá na outra amplitude, certo? Então a questão aqui, perde e pressiona, que é uma outra parte também, que ele fala sobre a perda de bola e a pressão que você vai ter na saída de bola toda. Isso aqui eu vou explicar numa próxima aula, o que é o perde e pressiona. Então, a aula de número 106, nós vamos falar quando você perde essa bola no ataque, como que você faz. Só que para concluir essa aula, gostaria de falar duas coisas para os senhores. Bom, nós estaríamos numa aula normal, né? Vocês fazendo perguntas e eu mostrando, parando e falando. Então, esse aqui serve muito para vocês olharem o tamanho do conhecimento que vocês vão estar perdendo se não entrarem no nosso curso. Entende? Porque todos os meus 1.300 treinadores têm essa instrução. Todos eles sabem. Então, quando você jogar com um treinador que passou pela minha escola, você vai entender por que vai ser tão difícil fazer marcação em saída e marcação sob pressão, porque eles estão sempre treinando, os meus treinadores, o qual eu tenho muito orgulho, né? Eles estão sempre constantemente com a caneta na mão, caderno, prancheta e estudando, certo? Então essa outra fase eu vou dar numa próxima aula de como se pressiona quando se perde a bola. O objetivo maior era explicar para vocês a saída de bola, superioridade numérica, amplitude na saída de linha de defesa, amplitude na linha de ataque, certo? E vocês vão ter de presente esse material aqui. Eu faço questão que seja um presente para vocês, tá? Eu vou pular para a fase final e depois vou fazer minhas considerações, mas eu quero mostrar o vídeo que eu prometi para vocês, que vocês vão lembrar de tudo isso aqui, ó, tá? Que vocês viram na saída de bola, tá? Eu vou passar aqui a tela. Aqui, vamos passar. Aqui, eu vou voltar o vídeo, tá? Porque o vídeo ele tá aqui mais à frente, mas eu vou voltar desde o início e vocês vão ver 2 vezes e eu quero que vocês olhem com um olhar tridimensional para essa jogada. Prestem muita atenção. Tiro de meta para a equipe de Pep Guardiola, que temos o goleiro, 2 jogadores abertos em cima das linhas laterais da grande área. Um à frente da grande área, 2 mais avançados e outro em cima da linha lateral do campo. Essa zona do campo não está ocupada, mas mais adiante você vai observar a movimentação desse jogador e 4 jogadores mais à frente. A equipe de preto tem 4 jogadores aqui atrás e mais um quinto que está retornando do lance anterior. Então vai ter a superioridade numérica de 5-4. No meio campo eles têm 2 e mais à frente tem 3 para tentar dificultar a saída de bola da equipe de azul. O goleiro cobra o tiro de meta, recebe a posse de bola novamente, observa a movimentação do jogador ao espaço vazio mencionado anteriormente. Olha a triangulação. Nesse momento o jogador com posse de bola tem 2 opções de passe. Olha a triangulação. Você observa ali que existe uma triangulação. Entende? E o que acaba acontecendo quando você vê essa triangulação? É o que eu falei no início. Acaba se dando opção. Entende? Eu vou aqui para dar mais aqui, é que eu tinha cortado a internet para não entrar mensagens, mas eu vou colocar a internet aqui
para você ver a sequência dessa jogada, tá? Preste muito atenção, olhe, observe, aprenda, porque isso aqui é algo que vocês vão levar sempre para o campo de vocês. Essa é a ideia de um jogo apoiado. Vamos observar. O jogador passa a bola mais à frente, a equipe sobe em bloco, respeitando o princípio tático da unidade ofensiva, ok? Atacar zagueiro pressionando. Aqui temos o princípio tático do espaço. Você escolhe se quiser chamar de abertura ou amplitude. Agora temos um lance um tanto quanto curioso. Os 10 jogadores de linha do Manchester City estão no campo de ataque e os 2 defensores ficam mano a mano com os avançados da equipe adversária. Não sei se foi intencional ou não. Finalização e defesa do goleiro. A equipe perde a posse de bola. Pressão ao portador da bola. Quem não está pressionando o portador da bola fecha as linhas de passe. Agora sem a posse de bola, defendendo em bloco alto. Temos superioridade numérica aqui na defesa, 2-1. Na zona do portador da bola da equipe adversária, temos 5-5. E ainda temos um jogador extra aqui na cobertura da jogada. Sem opções de passe, o jogador do West Ham dá o chutão. O Manchester City recupera a posse de bola. A bola é recuada para o goleiro. Agora as setas nas linhas laterais que você observa representam a amplitude da equipe novamente. Observe a mobilidade do jogador que recebe a bola. Ele passa e o mesmo é que vai receber a bola e vai acabar tentando a finalização, mas não ocorre o gol. Isso tudo aconteceu durante 1 minuto e 3 segundos. Eu citei apenas algumas ações e princípios. Vocês entenderam? Tudo que eu falei durante a aula, tudo que eu mencionei na aula aconteceu em apenas alguns minutos. Entende? Tudo que eu falei sobre a movimentação, da forma que eu expliquei para vocês, tudo ocorreu ali, na forma que vocês possam identificar desde o início da aula. Tá? Tô mexendo aqui no celular, não é o computador de vocês que está com problema. Então, tudo que eu passei aqui nessa aula de hoje, tá? Vocês viram, entende? Perfeitamente e resumidamente. Tá ok, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês guardem muito essa aula de hoje, tá? E pratiquem, não deixem de praticar, tá? Sempre. Ok, meus queridos? Um grande abraço a todos.